O silêncio de Interlagos nunca foi completo. Mesmo quando os boxes dormiam e as arquibancadas estavam vazias, havia algo no ar. Um eco antigo. Um sussurro de motores que já tinham gritado ali antes. Naquela manhã cinzenta, Ayrton Senna caminhava sozinho pelo asfalto frio quando ouviu a frase que não vinha do vento, nem da memória. Veio de uma voz real, seca, quase impaciente. Você não vai conseguir. As palavras caíram como uma bandeira preta no meio da reta. Não houve resposta imediata. Apenas alguns segundos. Segundos longos. Segundos que carregariam mais peso do que muitas vitórias. O céu estava baixo, pesado, típico de São Paulo. Nuvens espessas se moviam devagar, como se também observassem. O cheiro de borracha antiga misturava-se com o de grama molhada. Interlagos parecia um organismo vivo, respirando lentamente antes de acordar de vez. Ayrton parou. Não olhou para trás. Os olhos fixos à frente, no traçado que ele conhecia como poucos. Ali, cada curva tinha um nome invisível. Cada ondulação guardava uma história. Ali ele tinha sido menino. Ali tinha aprendido a ouvir o carro como quem ouve o próprio coração. A frase ainda ecoava. Você não vai conseguir. Não era a primeira vez que ouvia algo assim. Desde cedo, desde que decidiu que velocidade não era fuga, mas destino, ele colecionava dúvidas alheias. Eram lançadas como pedras, uma após a outra. Algumas acertavam, outras ricocheteavam. Mas aquela, naquele lugar, naquele momento, tinha um peso diferente, porque vinha acompanhada de um olhar que não acreditava. Um olhar cansado, talvez. Um olhar que via limites onde Ayrton via apenas trabalho. O som distante de um motor sendo ligado nos boxes trouxe o presente de volta. Ayrton respirou fundo. O ar entrou frio, saiu quente. Ele sentiu o corpo responder, como sempre. Não havia raiva explícita. Não havia desejo de provar nada a ninguém. Havia apenas um ajuste interno, como quem aperta um parafuso invisível dentro do peito. Ele sabia que a resposta nunca vinha em palavras. Sempre vinha depois, na pista, no tempo certo. Interlagos não era apenas um circuito, era um espelho. Ali, ele se via sem máscaras. Não o piloto da Fórmula 1, não o ídolo em construção, não o nome que começava a pesar mais do que o próprio corpo. Ali ele era apenas Ayrton, o garoto que acordava cedo, que repetia o mesmo gesto centenas de vezes até que ele deixasse de ser esforço e se tornasse verdade. O jovem que entendia que talento sem disciplina era só barulho. Enquanto caminhava, lembranças vinham em ondas. A primeira vez que sentiu um kart deslizar sob suas mãos. O medo inicial, rapidamente substituído por uma clareza estranha, quase assustadora. Como se tudo fizesse sentido apenas quando estava em movimento. Lembrou-se do pai, do olhar atento, exigente, mas nunca sufocante. Lembrou-se das noites em claro, estudando traçados, imaginando possibilidades. Sempre havia alguém dizendo que era cedo demais, ou tarde demais, ou difícil demais. Sempre havia um não. Vai conseguir. A pista estava levemente úmida. Uma garoa fina começava a cair, quase imperceptível. Para muitos, aquilo seria incômodo. Para Ayrton, era linguagem. A chuva falava com ele. Falava de aderência, de paciência, de limite. Falava de respeito. Ele gostava do desafio silencioso que ela impunha. Não havia espaço para arrogância quando o asfalto escorregava. Apenas precisão, apenas humildade. Os passos dele ecoavam curtos. Cada passo parecia marcar um compasso interno. Ele parou próximo. A uma curva, agachou-se e tocou o asfalto com a mão. Frio, vivo. Ali ele sentia algo que não sabia explicar completamente. Uma conexão que ia além da técnica. Como se a pista também o reconhecesse. Como se dissesse, eu vou te testar, mas se você ouvir, eu respondo. A voz que dissera, você não vai conseguir, já estava distante fisicamente, mas presente de outro jeito. Ayrton sabia que aquele tipo de frase não precisava gritar para causar estrago. Ela se infiltrava, tentava se alojar em cantos escuros da mente. Tentava virar dúvida. Mas dúvida, para ele, sempre foi matéria-prima. Algo a ser trabalhado, lapidado, transformado em foco.
O dia avançava devagar, os sons aumentavam, portas de caminhões se abrindo, ferramentas metálicas se encontrando, conversas rápidas, risos contidos. O mundo da corrida despertava. Ayrton voltou aos boxes. Vestiu o macacão com o mesmo cuidado de sempre. Cada gesto era quase ritualístico. Não havia pressa. Pressa nunca foi aliada da perfeição. Ele fechou o zíper, ajustou as luvas, colocou o capacete ainda sem abaixá-lo completamente. Os olhos fechados por um instante. Um silêncio interno profundo. Ali dentro, ele conversava consigo mesmo. Não com palavras, mas com imagens, curvas sendo feitas no limite exato, marchas trocadas no tempo certo. O carro obedecendo, não por submissão, mas por confiança mútua. Ele não pensava na frase, pensava no que vinha depois dela, pensava nos segundos seguintes. Sempre foram os segundos seguintes que definiram sua história. Quando entrou no carro, tudo se encaixou. O banco moldado ao corpo, o volante firme, o cheiro de combustível, o painel simples, direto, sem distrações. O mundo se resumia àquele espaço estreito. O motor ganhou vida com um rugido contido. Não era agressivo, era promissor. Ayrton sentiu a vibração subir pela coluna. Um sorriso quase imperceptível surgiu sob o capacete. Na saída dos boxes, ele acelerou com cuidado. Sentiu a pista. Testou os freios. Deixou o carro falar. Cada volta era um diálogo. Ele perguntava com o pé direito. A pista respondia com o volante. A chuva aumentava um pouco. O asfalto mudava de humor. Ayrton se adaptava. Sempre se adaptou. Não porque fosse melhor, mas porque ouvia mais. Em uma das voltas, algo mudou. Não foi o tempo. Não foi a aderência. Foi a intenção. Ele não estava ali para provar nada. Estava ali para alinhar tudo o que era. Corpo, mente, máquina. Quando isso acontecia, o resto vinha como consequência. A curva, que antes exigia esforço agora, fluía. A reta parecia mais curta. O carro parecia mais leve. Era como se o mundo externo tivesse diminuído de volume. A frase voltou, mas de outro jeito. Você não vai conseguir. Agora, ela soava pequena, não ofensiva, apenas limitada, como alguém tentando medir o oceano com uma régua. Ayrton não sentia necessidade de responder. A pista respondia por ele. Cada volta mais precisa, cada traçado mais limpo. Não havia espetáculo, havia consistência. Do lado de fora, alguns observavam, alguns com ceticismo, outros com curiosidade, poucos com real compreensão. Era difícil entender alguém que não corria contra os outros, mas contra si mesmo. Era difícil entender alguém que não buscava aplauso, mas silêncio interno. Ayrton saía do carro depois da sessão com o mesmo semblante com que entrara. Sem euforia, sem frustração, apenas atenção. Ele caminhou novamente pela pista, agora com o som do dia cheio. O céu começava a abrir em alguns pontos. A luz refletia diferente no asfalto molhado. Ele pensava pouco, sentia muito. Sabia que aquele não vai conseguir ainda apareceria muitas vezes, em muitas línguas, em muitos lugares, mas também sabia que cada vez que aparecesse seria seguido por segundos, segundos decisivos, porque era nesses segundos que ele escolhia quem seria. Não o garoto inseguro, não o homem ferido, mas o piloto que respeitava o processo, que entendia que ninguém consegue tudo de uma vez, que entendia que o impossível é apenas um limite mal explicado. Interlagos, naquele dia não foi palco de vitória oficial. Não houve pódio, não houve hino, mas houve algo mais silencioso e mais duradouro. Houve a reafirmação de um caminho, de um jeito de estar no mundo, de uma resposta que não se dá com a boca, mas com a vida. A frase, você não vai conseguir, perdeu força ali. Não porque deixou de existir, mas porque encontrou alguém que não precisava combatê-la. Alguém que seguia em frente apesar dela. Alguém que entendia que as maiores corridas não são televisionadas. Acontecem por dentro. No instante em que você decide continuar mesmo quando ninguém aposta. E talvez seja por isso que, ao lembrar daquele dia, Interlagos não soe apenas como um circuito. Soe como um coração batendo. Lento, firme, persistente. Um coração que ensina até hoje que o que vem depois das palavras é o que realmente importa.
que os segundos seguintes podem mudar tudo, que ouvir "você não vai conseguir" não é o fim da história, é apenas o ponto exato onde ela começa a ser escrita de verdade.